Amém? A paz do Senhor, igreja do Senhor. Amém. Como é que está sendo a tua semana? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa continuar abençoando a tua semana, a tua vida, que hoje nós possamos ter um momento bom e agradável na presença do Senhor. Você que está aqui, você que está no conforto do seu lar. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 6. E logo depois vamos estar louvando nosso Deus. Essa noite é noite de aprendizado da palavra. Creio que você veio aqui nessa noite para aprender, para sair daqui ainda mais conhecedor e para praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui neste lugar. Amém? Gálatas 3, versículo 6, que diz assim: considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura de Deus, justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Que linda essa palavra, mas glória a Deus, estamos debaixo da graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é nessa liberdade que o Espírito Santo nos trouxe, que Jesus ressuscitado nos trouxe, que eu quero convidar você a falar com o nosso Jesus. Amém? Ele se fez maldito por nós, amados. Louvado seja o nome do Senhor, para que eu e você hoje tivéssemos a liberdade e a oportunidade de poder louvar esse Deus tão lindo, esse Deus tão maravilhoso, de poder sentir tanta coisa boa na presença do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Pai querido. Queremos te louvar, pois o Senhor é bom. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu mais esse dia, mais essa semana de viver. Nós te louvamos, Senhor. Nós queremos te glorificar. Em nome do Senhor Jesus, que enquanto nós estivermos aqui, nós possamos ser exemplos de fé, exemplos de pessoas que te adoram, que te buscam. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser essa luz que o Senhor tanto espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, que nós possamos entregar um lindo culto de louvor, de adoração ao teu nome, que o Senhor possa a cada momento falar essa noite em nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos louvar o nome do Senhor com esse louvor que diz: dá-lhe glória, só Ele, nosso Senhor Jesus, porque Ele é bom. Amém, igreja? Pois é digno de exaltar.
Ele é aquele que nós queremos ser. Ele é aquele que está do nosso lado. Assim como o rei, ele tem que ser aquele primeiro a seguir na batalha. Assim era antigamente. E esse é o nosso rei, que ele está bem pertinho de nós a cada instante. A cada momento de alegria, momento de tristeza, momento de luta, momento da vitória. O Senhor está do nosso lado. Esse louvor que nós vamos estar louvando, ele diz que bem perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Ele está aqui nesse lugar, Ele está aí na sua casa, Ele está na sua vida. Ele quer estar com você a cada instante, a todo momento. Em nome de Jesus, vamos louvar, vamos sentir essa presença maravilhosa de Deus aqui nesse lugar. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração. Pra mim está real adoração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração. Pra mim está real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração. Pra mim está real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Mais uma vez, meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, se quebranta, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Nós possamos nos aquebrantar na tua presença. Disseste na tua palavra, com o coração quebrantado, o Senhor vai descansar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a cada dia eu possa te conhecer mais e mais, desfrutar da comunhão que o Senhor um dia nos entregou, derramando o seu sangue naquela cruz. Que o Senhor possa abençoar essa palavra que vai ser ministrada neste momento, usar o teu nós possamos
Precisamos, Senhor, sair daqui muito melhores que entramos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos no culto de estudo da palavra do Senhor. Quem que lembra aí quem que nós já estudamos até agora? Personagens. Eva. Eva e Adão. Quem mais? Mardoqueu, Mordecai, depende, né? Esther. Muito bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 29. Nós vamos falar sobre uma pessoa que é pouco falada. Gênesis, no capítulo 29. No contexto dessa história, Jacó tinha fugido da sua casa por causa do que tinha feito com seu irmão. E ele chegou ao poço de Arã. E aqui nesse poço ele encontrou a sua prima, Raquel. E ele foi para o lugar onde sua mãe havia mandado ele. Para que ele encontrasse ali, né, uma família, um lugar onde ele fosse bem recebido. Então ele foi para as terras onde ele tinha familiares. Que é o que normalmente nós fazemos, né? Procuramos pessoas onde nós sabemos que seremos bem recebidos. Então, dentro desse contexto, Jacó estava fugindo, chegou até onde sua mãe o tinha instruído. E eu gostaria que, a partir do versículo 9, ele tinha chegado nesse poço, ele já tinha visto Raquel. Raquel era uma pastora de ovelhas, mas não é nem sobre Raquel nem sobre Jacó. A partir do versículo 9 diz assim: enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois era pastora. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Isso é só para você ter certeza que ele era irmão da mãe dele, tá bom? Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. Não sei se ele tem alguma explicação, antes não fala, mas acho que Raquel ficou meio assim, né? O que ele está pensando que só mesmo? Versículo 12. E Jacó anunciou a Raquel que ele era parente de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou seu pai. 13. Assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro. Abraçou-o, beijou-o e levou até sua casa. E Jacó contou a Labão todas essas coisas. Então Labão lhe disse: verdadeiramente tu és osso, tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, há de me servir de graça? Declara-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, né? Nós vamos chamar ela de Lia. O nome da mais velha era Lia. E o da mais moça? Raquel. Essa não tem versão, então não tem desculpa de você não responder. Versículo 17. Lia tinha olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, a tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por amor a Raquel, mas estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher. O meu tempo já está cumprido e eu quero tomá-la por mulher. Reuniu, pois, Labão e a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Chegado, porém, à tarde, ele tomou a Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. E Labão deu a sua serva Zilpa por serva a Lia, sua mulher. Quando amanheceu, eis que era Lia, pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi em troca de Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão:
não se faz assim em nossa terra, não se dá mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda nos servirá. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Jacó deitou-se também com Raquel e amou muito mais do que Lia, e serviu a Labão ainda outros 7 anos. Amém? Amém. Nós vamos falar sobre Lia, ou Leia, uma mulher que, quando a gente lê, a gente tem a impressão de que ela é rejeitada, né? Que ela não é. E, na verdade, ela entrou de gaiato numa negociação do seu pai, que eu acho que queria meio que se livrar dela, né? Porque ninguém explicou. Quando Jacó falou assim, eu quero casar com Raquel, ele não falou assim, olha, não é assim que acontece aqui. Você vai ter que casar primeiro com a Lia. Não, ele esperou Jacó aceitar. Quando Jacó aceitou, falou, opa, então nessa. E daí ele trabalhou tudo isso, ele fez um consórcio da esposa dele, e daí quando ele pegou, não era o que ele esperava. Então Lia, eu acredito que devia ser uma filha obediente, mas eu gostaria que você se colocasse na posição de Lia nesse momento. Imagina, seu pai precisar fazer uma negociação fraudulenta para conseguir casar você. É triste isso. A gente dá risada às vezes, mas é triste. A gente está rindo, mas é de desespero, né? Coitada. Ela passou por essa situação, ela não falou nada, ela foi, fez tudo que o pai dela, né? Toda a operação negociada do seu pai. E quando chegou no outro dia, o que eu calculo que devia ser bem escuro no lugar, porque ali fala que uma era aparentemente bem diferente da outra, porque Raquel era muito bonita. E não fala que Lia era feia, fala que Lia tinha olhos fracos. Esses olhos fracos, nessa tradução, significa embaçados, nevoados, escuros, fracos ou sensíveis. Ela tinha eu calculo que ela não devia ser estrábica, mas ela devia ter alguma coisa que tornava o seu olhar não tão animado quanto da outra, né? E Raquel era linda, né? A Bíblia fala, versículo 17 diz que Raquel era formosa de porte e de semblante. E nesse semblante, quando fala de semblante, está se referindo à visão dela. A palavra é específica sobre visão, na sua versão original. Então quer dizer que uma tinha os olhos embaçados, a outra não. A outra era muito bonita. E Jacó, na hora que ele já viu Raquel, ele já se apaixonou, né? Ele amou a Raquel. E você imagina que não é um negócio assim, fala assim, eu vou lá pedir a mão pro meu sogro. Só me dá a mão, doutor? Dou, trabalha 7 anos para mim. 7 anos. Não é uma semana, um mês, não, vou esperar você ter alguma coisa na vida. Ou você se formar, são 7 anos. Trabalho naquela época era trabalho de verdade, não é sentar na frente do computador, né? Era um negócio assim, não que não seja um trabalho, vamos dizer, extremamente estressante, mas era um trabalho pesado, então era sinal que ele amava muito. Mas o fato é, a posição que nós estamos analisando aqui é a de Lia, uma mulher que eu calculo que trazia, ela tinha uma baixa estima, porque deixar que seu pai, né? Primeiro que elas eram obedientes, né? Na verdade as mulheres eram assim, até elas se casarem, era seu pai que mandava na vida delas, depois que elas se casavam era o marido. Mas era extremamente obediente, porque passar por uma situação dessa, você sabia que o cara não gostava de você. Ele não escolheu você, ele escolheu seu irmão. Mas ela foi. E ela passou por tudo isso. E depois que passou esse contrato, que ele ficou com ela, que ele, né? Assim, irmãos, até aqui não havia sido dada a lei. Não tinha assim, olha, tem uma ordenança, vamos lá diante do juiz, eu vou cancelar isso aqui, porque esse cara me enganou. Jacó ficou com Lia. Só que a Bíblia diz que ele amava muito mais a Raquel. Eu calculo a raiva dele. Você calcula você trabalhar 7 anos com uma esposa e quando você acorda, não é aquilo. A coitada não tinha culpa, mas ela participou de tudo aquilo. Então, a posição difícil que aquela mulher se colocou, que aquela, né? Ela não devia se sentir amada, devia se sentir rejeitada. Primeiro porque teu pai estava fazendo uma maracutaia para poder se livrar de você. E
Depois que seu marido estava bravo, acordou no outro dia bravo, o que você está fazendo aqui? Não é você, não trabalhei por você. E o versículo 31 diz assim, versículo 30, né? Jacó deitou-se também com Raquel e amou muito mais do que Lia. E serviu a Labão ainda outros 7 anos. 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Então, nós não estamos só falando sobre um personagem, porque um estudo apenas sobre uma pessoa não traz edificação nenhuma. Nós precisamos entender o que o Senhor tem através da história dessa pessoa para fazer na minha vida. E eu percebo o quanto as situações, em alguns momentos da vida, nós passamos pela situação de Lia, de não ser exatamente, não estar no lugar onde você é amado, não estar no lugar onde você é desejado, estar ali e não compreender. Porque assim, irmãos, uma coisa que cega uma pessoa, e quem já passou por algum tipo de humilhação na vida, sabe disso, é o fato de você estar no lugar onde você não é querido, onde você é desejado. Você está ali, mas a pessoa não te quer ali. Já passou por algum momento, nem que fosse pequeno isso? Você calcula viver todo dia isso? Você acordar de manhã, olhar para o seu marido e falar assim, eu estou aqui com ele, mas não é ele, não é eu que ele queria. E ela passava por isso todos os dias. E só que isso é uma coisa, o desprezo, essa baixa estima, esse sentimento que Lia tinha dentro do seu coração, cegou tanto que ela não aproveitou a sua vida. E se nós vamos ver durante o longo da vida dela, né, do período que ela passou, ela foi abençoada por Deus. Ela teve 6 filhos dela. Então, metade das tribos de Israel foi dela. A tribo que descendia Jesus veio dela. E é aquela questão que nós falamos alguns sábados aqui atrás. A gente não consegue ver a amplitude da história, do movimento. Por que as coisas estão acontecendo? Mas lá na frente, se não fosse ela, nós servimos ao leão da tribo de Judá. Judá era filho de Lia. Ele nasceu de Lia. Então, ela não enxergou quão amplo era, quanto ela tinha sido abençoada por Deus. E a amargura muitas vezes faz isso no nosso coração. Porque nós recebemos, então ela era casada, e ali diz que Jacó amava mais a Lia. Não que ele odiava, ela amava mais a outra. Era um negócio complicado, é por isso que Deus instituiu o matrimônio, você tem que casar com uma mulher. Esse negócio de ter um monte, né? Primeiro lugar que tem um monte de mulher, não dá certo, é treta, dá certo. Depois que você calcula aquele sentimento de você acordar, ela não aproveitava a família, porque ela tinha rixa com a irmã, porque o pai teve que fazer uma maracutaia para casar ela. Ela não aproveitava o marido, porque o marido gostava da irmã. Ela não aproveitava os filhos, ela vivia desprezada. E aquele sentimento cegou ela de tal forma que ela não percebeu quanto Deus tinha dado a ela. O quanto ela tinha sido compensada por aquele sentimento, por aquele erro. Porque Deus não mandou Labão fazer aquilo. Ele fez. Então a primeira coisa que nós precisamos pensar é que nós não devemos ajudar Deus. Deus tem os seus propósitos e nós vamos ver ao longo da Bíblia que todo mundo que quis ajudar o projeto de Deus fez lambança, né? E deu no que não prestava. E daí a pessoa, quando ela foca, isso é uma coisa que eu quero que você tenha na sua mente, quando a gente foca na amargura, nas coisas difíceis, dos momentos difíceis da nossa vida, nós não aproveitamos as coisas boas que Deus deu. Então, Lia não aproveitou as coisas boas. Aí nós vamos ver lá, Lia engravidou. Deus abençoou ela. Versículo 32 diz assim, ó, e concebeu Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou de Rúben, o primogênito de Jacó, primeiro. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, certamente agora me amará meu marido. Ela não estava pensando que ela ganhou um filho, ela estava pensando, talvez agora ele olhe para mim. Aquele sentimento de vítima, sabe? E é difícil a gente conviver com uma pessoa assim. Então, por mais que a gente saiba que era difícil para ela, e eu quero que você pense, se coloque nesse lugar, é muito difícil conviver com alguém que se vitimiza, não é? Ai, coitado de mim, tudo, ai, sou eu. Então, Lia tornava a sua vida mais difícil. Lia tornava a situação, as pessoas que conviviam com ela, provavelmente pensavam assim, ai, eu não aguento mais isso, eu ia reclamando, meu Deus do céu. Uma pessoa, né? E o Salomão vai falar, coisa difícil é você conviver com uma pessoa que vive reclamando. Coisa difícil é você viver com uma mulher. Melhor você viver no deserto do que você viver com uma mulher reclamando. Então, a amargura
não nos deixa ver as bênçãos que Deus dá, e a amargura não nos deixa conviver bem com as pessoas ao nosso redor. Quando a gente se vitimiza, a gente afasta, a gente repele as pessoas. Versículo 33. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e pôs o nome de Simeão. De novo, qual que era a concentração dela? Ganhou um filho. Quando nós temos um filho, é um momento, assim, é claro que a gente tem momentos maravilhosos durante a Bíblia, que não se comparam, assim, né? Mas quando você tem um filho, é o centro da sua vida. E ela tinha tido os dois primeiros, né? Ela teve um filho, o primeiro filho de Jacó. Então aquilo devia ser uma emoção. Não, a concentração dela aqui, não, agora eu fui desprezada e Deus me deu outro filho. Não era a bênção de ter um filho. Ela fala, quem sabe agora alguém vai me enxergar. Ela estava amargurada. Versículo 34. E concebeu ainda outra vez, e deu à luz ao filho, e disse, agora essa vez se unirá o meu marido comigo, porque ele dei 3 filhos. Por isso ele chamou Levi, aquele dos levitas, sabe? Olha só qual a importância dos filhos dela, da família dela na história de Israel. Mas a concentração dela, claro que ela ainda não enxergava tudo isso. Mas é por isso que nós vivemos por fé. Fé, como a gente sempre fala, não é o sentimento de que isso daqui vai dar certo. É o sentimento de que talvez isso daqui dando errado agora, lá na frente vai ser um instrumento de Deus. Dentro do reino de Deus. Mas Lia não enxergava, porque a amargura cega as pessoas. Então ela teve aí o significado do primeiro filho dela chamava, eis aqui um filho. Tipo, fiz um. O significado de Simeão é, ele me ouviu. Ou seja, Deus me ouviu, Deus mais um. Quem sabe agora vai me ver. Levi, o significado é unido a. Então a esperança dela era que o marido amasse. Olha só, a gente pensa assim, a Jacó, acho que nem olhava para ela. Ela tinha 3 filhas. Irmãos, 3 filhos não nascem de um alto carro. Não é verdade? Todos nós sabemos como é que nasce um filho. As crianças não, né? Não convém. Todos nós sabemos. Então, aquele homem via ela, não via? Então, ela tinha um relacionamento com o marido dela, não tinha? Jacó, e outra coisa, não, nós vamos concentrar nessa outra coisa depois. Mas Jacó cumpriu o seu papel de marido. Ele podia ser apaixonado por Raquel, mas ele era o marido de Lia também. Ele cumpriu o seu papel, ela tinha 3 filhos. Mas a concentração dela não era essa. Ele não me ama, ele não me quer. Aí, versículo 35. De novo concebeu e deu à luz um filho, e disse, esta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Ela precisou ter 4 filhos para enxergar que Deus estava abençoando ela. Para você ver como muitas vezes a gente fica se vitimizando, olhando só para aquilo que é negativo, olhando só para, só tem esse problema na vida, eu não aguento. Viver com esse espinho na carne. Aí, Senhor, me tira daqui. E ela já tinha recebido 4 filhos, 4 crianças, saudáveis, abençoadas. E só então ela conseguiu enxergar que Deus era com ela. Se colocar no lugar de vítima, muitas vezes nos impede de aproveitar a nossa família, muitas vezes repele as pessoas ao nosso redor e nos impede de ver como Deus tem cuidado das nossas vidas. Desde o primeiro, lá no versículo 31, Deus lembrou que ela foi desprezada. E Deus abriu a mão dela. E depois de 4 filhos, porque precisa ter um espaço, né? Não sei como é que é. Tem gente que é meio apressada assim, né? Mas tem que ter um espacinho. Então, calculo eu como uns 4 anos, né? Dali, desde que ela casou. E esses 4 anos ela viveu de amargura, ela viveu de migalha, e ela não enxergou como Deus era com ela. Você consegue entender? Talvez a gente tenha jogado anos da nossa vida fora pensando nas coisas difíceis, ao invés de se concentrar naquilo que Deus tem para fazer, naquilo que Deus está fazendo. Deus é conosco. E isso é fé. Talvez eu não casei do jeito que eu gostaria, talvez eu não tenha o emprego que eu gostaria, talvez eu não fiz aquilo que eu gostaria, só que o Senhor ainda é comigo.
Porque não foi Deus que falou para o pai dela fazer aquilo. Muitas vezes não é Deus que fala para nós fazermos boa parte das coisas que nós fazemos. Mesmo porque boa parte das nossas atitudes nós não perguntamos para Deus. E daí a gente se concentra, isso não deu certo. É uma vida, céus. E nós afastamos as pessoas, nós afastamos a bênção de Deus, os nossos olhos da bênção de Deus. Então Lia precisou passar por todo esse período, né? E daí no capítulo 30 vai falar que Raquel, olha só como as pessoas, quando elas vivem bagunçado, né? Acho que elas se conformam com aquilo ali. Aí Raquel viu, porque quando a gente olha para a grama verde do vizinho, a gente pensa assim, é tudo maravilha, né? Então pensar, eu acho que ele olhava e pensava, a Raquel se acha, é amada, ela tem marido, não sei o quê. Só que Raquel também tinha os seus complexos. Raquel também não tinha filho. E daí, no versículo 1 do capítulo 30, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Lia não conseguia enxergar que ela era tão abençoada que outras pessoas queriam ter a vida que ela tinha. E às vezes a gente passa por isso, a gente não enxerga. Tem pessoas, aquilo que você reclama, às vezes é o desejo de outras pessoas. E vendo Raquel que ela não tinha filhos, né, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Então Jacó amava Raquel. Só que a amargura, a inveja, os problemas não afastam as pessoas. Isso daqui é o reflexo disso. Ele se irou: para de reclamar, mulher, você está me incomodando. Versículo 3: e respondeu ela: eis aqui a minha serva Bila. O povo daquela época gostava de criar atalhos. Eles gostavam de fazer. E não são muito diferentes de nós hoje em dia. Vamos facilitar. Não, isso aqui não está dando certo. Vamos, né? Eu estou dando filho, então toma a minha serva. Gente, ela era amada. O homem trabalhou 7 anos. 7 anos para casar com ela. E para ele pareceu poucos dias. Mas ela não estava concentrando nisso. Sabe o que eu me lembrei quando eu estava lendo essa história? Eu me lembrei do filho pródigo e do seu irmão. Seu irmão estava na casa do pai, ele não precisou comer a lavagem dos porcos, ter vontade de comer a lavagem dos porcos, não precisou passar por humilhação. Ele estava lá dentro, mas ele não estava feliz. Ele tinha acesso a toda a herança, era tudo dele, mas ele não aproveitou. Era a mesma coisa, Raquel era amada por seu marido, ela tinha tudo. É que nem Ana, né? Ana, quando o seu marido ia lá e dava sacrifício a mais por ela, de tanto que ele amava ela, mas ela não estava feliz. E muitas vezes a gente está reclamando e não está vendo que outras pessoas desejam aquilo que você tem, ambicionam aquilo que você tem. Então murmurar é um negócio terrível. Aí fez o quê? Fez besteira, né? Foi dar a serva. Aí a outra, né? Olha que pensamento, acho que isso vem de família. Não, meu pai fez maracutá, então nós vamos viver. Porque quando nós viemos para a igreja, nós temos que lembrar. Eu, por exemplo, fui educado numa casa que, teoricamente, a gente era católico, mas, na verdade, não era nada, porque não ia lugar nenhum. Então, ia de tudo que era lugar, né, onde fosse mais fácil, mas ia, não se comprometia com nada. Quando o Senhor converteu meu coração, ao longo desse processo, desses anos, Ele trouxe assim, tem coisas que você precisa abandonar. Vai ter coisas, acontecimentos na sua vida que você precisa largar, isso não te pertence mais. E essas mulheres estavam ali presas àquela cultura que ainda veio do teu pai. Meu pai fez assim para se virar, então eu vou fazer assim também. Isso não existe. Quando nós servimos a Deus, nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos que estar dispostos a fazer o que Ele espera de nós. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos. Nós somos recebidos pelo noivo para uma nova vida. E a palavra diz assim: você vai largar o seu pai e sua mãe e vai se unir ao seu marido. E existem instruções específicas para isso. Ele não fala assim, tudo, quando você estava na sua casa era uma coisa, agora você casou, é outra. E você precisa edificar o seu lar, não é o que a Bíblia fala? Nós precisamos edificar o nosso lar. É outra cultura. Nós casamos com Jesus.
O que tinha lá para fora ficou para trás. Agora nós temos uma nova vida em Cristo e nós precisamos viver essa novidade de vida. Amém? Deixar isso para trás. Porque quando a gente traz o lixinho lá de fora, a gente vai contaminando outras pessoas. E nós vamos ver o reflexo disso nessa família. Uma família contaminada. Toda problemática. Então, aí fizeram. Aí a outra cabeçuda fez a mesma coisa. Vou dar minha serva também, porque eu não tenho mais filho. Lá no último versículo do capítulo 29, ela cessou de ter filho. Aí, um dia, olha o serviço da pessoa. Versículo 14. Saiu Rúben, que era o filho mais velho, sinal que já tinha se passado muitos anos, ele já era grandinho. Ele saiu nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. Mandrágoras no campo. E as trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me-te, eu peço essas mandrágoras do teu filho. E ela respondeu: já me é pouco que haja tomado o meu marido. O que as mandrágoras têm que ver com o marido, meu Senhor da glória? Está vendo como a amargura contamina todas as áreas da sua vida? Você não vive em paz. Essas mulheres não viviam em paz. O filho já estava grande, catando fruto por aí, e a mulher ainda estava presa naquilo. Ai, que você não... Se liberta. Passou, ficou para trás. Aí, versículo 15. Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: por isso ele se deitará contigo essa noite. Ela alugou o marido dela, meu Senhor, pelas mandrágoras do teu filho. Quando Jacó veio de tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: hoje te deitarás comigo, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Senhor da glória. Olha como que... Você acha que isso é vida? Você imagina isso? Tendo que alugar seu marido para poder... Senhor, né? Como que viviam? A amargura daquele povo, a rivalidade entre elas era tão grande que elas precisavam negociar. Antes de eu casar com meu marido, eu sempre falava assim que... para mim, casa é um lugar de paz. Então você pode ter passado o que for no teu trabalho. Na hora que chegou em casa, não interessa, acabou, ficou lá fora. Porque se você passar o dia inteiro se estressando no seu trabalho, para você passar a noite inteira se estressando na sua casa, é melhor morar na rua. Não é verdade? Você calcula isso? A gente precisa ter um momento de paz. E eles não viviam um momento de paz nenhum. Era o tempo inteiro uma rivalidade. Então você calcula a noite que o Jacó estava com uma, a outra está pensando: que está com ela essa noite. Aí a outra, isso não é vida. É por isso não. Uma mulher, pelo amor de Deus, não será uma outra que é estresse. Aí, versículo 17. E ouviu Deus a Lia, que devia reclamar todo dia, e ela concebeu e deu à luz ao 5º filho. Então disse Lia: Deus tem me dado o meu galardão, porque dei a minha serva ao meu marido. E o chamou de Issacar. Ela ainda não conseguia enxergar claramente que Deus era com ela. Você consegue entender? E isso é um ponto da religiosidade na nossa vida, irmãos, que nós achamos que podemos negociar com Deus. Lia é a nossa igreja. Lia é uma igreja que achava que para conseguir as coisas precisava fazer outras. Que eu não sou amado. Nós viemos lá de fora com todo aquele... O pastor Jean-Pierre falava aquele ranço de fora, aquela instrução que nós não abandonamos, e ficava carregando aquilo. Não vivemos em paz, porque o peso da culpa ainda está nas nossas costas. E a gente acha que precisa fazer alguma coisa para conseguir alguma coisa. Nós não vivemos a graça de Deus plenamente. Lia não vivia a graça de Deus sobre a vida dela plenamente. Então disse Lia, versículo 18: Deus me tem dado o meu galardão, porque dei a minha serva ao meu marido. E o chamou de Issacar. Issacar significa recompensa. Versículo 19. Lia concebeu outra vez. Já não era mais mandrágora, né? Porque esse era outro filho, era outra história. Você vê como a gente acha assim. Eu acho que esse foi um negócio tão absurdo na história que Deus precisou colocar ali para a gente perceber como era absurdo, como ela não conseguia enxergar. Raquel precisou dar alguma coisa dessa vez? Não. Jacó foi lá e ficou com ela. E ela teve outro filho. 6º filho dela, 6º e último filho. Versículo 20. Disse Lia: Deus me deu um excelente dote, e dessa vez o meu marido me tratará com honras, porque lhe dei 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon, exaltado.
Depois disso, ela ainda teve, o versículo diz assim: algum tempo mais tarde, deu à luz a uma filha e a chamou Diná. Então Deus se lembrou de Raquel e ouviu e abriu a madre. Daí Raquel teve filhos. As mulheres naquela época eram valorizadas pelo fato de terem filhos, né? Essa era como se fosse a função delas. Então, Lia cumpriu sua função muito mais do que Raquel, porque ela teve todos os filhos. Ela foi grandemente abençoada. Não consegui enxergar, mas ela foi grandemente abençoada. Talvez aquele sentimento inicial de tudo que aconteceu, aquilo que veio desde que ela era mais nova, de que eu fui desprezada, meu marido tem raiva de mim. Só que uma coisa que eu quero que você se concentre: Jacó trabalhou quantos anos por Raquel? E quantos anos que ele trabalhou pela outra? O valor dela era inferior ao da outra? Não. Ele trabalhou da mesma forma. A amargura nos impede de ver o nosso verdadeiro valor. Ela tinha o mesmo peso, o mesmo valor do que Raquel. Jacó trabalhou o mesmo tempo por elas. Tá certo que pela outra pareceu que era mais rápido. Mas ele deu o valor que era devido a Lia. Ele não falou: não, então se você quiser que eu fique com essa mais velha aí, agora eu vou trabalhar só mais uns 7 dias, senão pode levar ela de volta. Não, ele foi o esposo dela, ele viveu como esposo dela, porque ela teve 6 filhos, 7 com Diná. Então, ela tinha toda a sua família estruturada, mas a amargura impedia ela de ver tudo que ela tinha, o privilégio que ela tinha, a vida que ela tinha. Seus filhos cresceram, foram abençoados, a sua família. Os seus filhos dão nome às tribos de Israel, que até hoje são lembrados. Mas Lia não viveu aquilo que ela recebeu de Deus. Então, muitas vezes a gente está reclamando de coisas que nós não recebemos, mas nós não observamos aquilo que nós já temos recebido, que também é grande. Nós não enxergamos que nós temos o valor, tanto o valor quanto qualquer outra pessoa, porque a gente se prende à aparência. Mas minha irmã é mais bonita. Quem que cumpriu o papel de esposa desde o início foi Lia. Ela teve seus filhos, ela viveu como esposa, ela fez todas as coisas da mesma forma. Ela foi obediente ao seu pai, mesmo quando não era certo. Mas ela não conseguia enxergar. E o que muitas vezes nos impede de enxergar aquilo que o Senhor tem dado a nós? Vai falar que pelo menos uma vez nessa semana você não reclamou de alguma coisa da sua vida. Nós já estamos na quinta-feira. Alguma coisa. Meu emprego não é bom, minha vida não é boa, eu poderia estar fazendo tal coisa. Ele é um estudo que diz que 90 não sei quantos por cento das pessoas pensam na vida que elas gostariam de ter quando eles vão dormir. Então, alguns dias antes de dormir, ficam pensando: eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. E não faz o que pode ser feito com aquilo que tem. Sabe aquela frase que diz assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho? A gente fala, mas muitas vezes a gente não vive. E Deus tem dado coisas maravilhosas. Nós somos abençoados por Deus. Se você tem um filho, você tem um filho abençoado, saudável, que às vezes pode mudar uma história, pode transformar a história do reino de Deus na sua cidade. E a gente não se concentra nisso. E as consequências, vamos concluir, as consequências disso, dos seus erros, refletiram na sua família. Porque o que a gente vê? Quando Raquel teve seu filho, ela teve José, ela teve 2 filhos, José e Benjamim. Nós não estamos contando os filhos das servas, mas ela teve José e Benjamim. E Lia teve todos esses outros filhos. Quando cresceu, o que aconteceu com José? Você lembra da história de José? Você acha que tudo que aconteceu dele não é um reflexo do que aquela família vivia? Os irmãos tinham inveja dele. Cresceram numa casa de pessoas invejosas, de pessoas contaminadas pela amargura, contaminadas por aquilo que é ruim. E cresceram achando que aquilo era certo. E refletiu negativamente na família lá na frente. Então, aquilo que você está vivendo hoje, aquilo que você está sentindo hoje, talvez você não veja, mas lá na frente vai interferir na vida de outras pessoas. A Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, vai dizer assim, vamos abrir lá para a gente ler.
Hebreus no capítulo 12, e você já deve ter visto muito essa palavra. Versículo 15 diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Aquilo quando se instala no seu coração, que nem a gente falou, primeiro, não enxerga a bênção de Deus. A amargura te impede de enxergar que você é abençoado. A amargura repele as pessoas de perto de você. A amargura te priva da graça de Deus. E a amargura contamina muitas pessoas. Por que a gente vê famílias destruídas hoje em dia? Ah, porque é um negócio que aconteceu agora? Não, talvez é um negócio que vem sendo arrastado há muitos anos. Ah, porque minha mãe era assim. Ah, porque meu pai era assim. E o Senhor fala, ó, deixa isso e construa a sua família. Largue o que você vivia e viva uma nova vida comigo. Seja transformado. Você calcula se Lia tivesse aproveitado tudo que ela tinha? A vida dela seria diferente. Outra coisa, nós precisamos enxergar o nosso lugar. Como eu disse, ela queria a vida de Raquel, provavelmente ela queria ser Raquel, porque Raquel era bonita. Mas beleza, faz que diferença no mundo? Hoje em dia o povo se concentra muito nisso, dá muita importância nisso. Mas se você procurar as pessoas mais inteligentes, as pessoas que descobriram grandes coisas, as pessoas que fizeram grandes trabalhos, pode ter certeza que não é muito bonito. Porque a importância delas, a preocupação delas não era essa. Hoje você tem, por exemplo, um telefone na sua mão, não era porque alguém era bonito. Era porque alguém sabia o seu valor, alguém sabia que era útil para alguma coisa. Hoje você tem uma energia elétrica, não era porque alguém era bonito. E essa geração se preocupa tanto com isso, que se for, ai, mas ele escolheu o outro porque o outro era mais bonito. Ah, mas porque não sei o quê, porque se eu fosse mais bonito. Isso, irmão, a gente fala dessa geração, mas Lia vivia isso na vida dela. Ela vivia esse complexo de inferioridade. E como a gente disse, as grandes coisas que existem hoje, as grandes conquistas do mundo não foram conquistadas com beleza. As pessoas bonitas morrem e vão comer a buraco. São pelas coisas, onde Deus te colocou, o que Deus espera que você faça. Lia fez. Lia cumpriu o seu propósito. As tribos de Israel estão lá para comprovar isso. Talvez as coisas não foram como deveriam, porque ela não enxergou esse fato, mas Deus fez por ela. Assim como Deus faz por todos nós. Amém? Então nós precisamos enxergar o nosso lugar, nós precisamos enxergar a nossa utilidade. A própria palavra do Senhor, é claro que eu não estou falando para você ser feio, relaxado, né? Mas o nosso foco tem que ser o que eu estou produzindo, que frutos eu estou produzindo. A raiz de amargura, né, nos impede de viver a graça de Deus, de enxergar a bênção de Deus. Não viver de aparência. O que realmente importa são os frutos. Os frutos. Quando você chegar lá no céu, você não vai falar assim, você é muito feio para estar aqui no céu. Não, eu vou ganhar outro corpo. Eu dou graças a Deus por isso. Eu não vou ganhar outro corpo. Então o foco não é esse. Para de se privar de viver coisas maiores, porque eu não sou assim, eu não sou assado, eu não sou tão alta, eu não sou tão baixa, eu não tenho... Né? Mulheres especialmente sofrem muito com isso, mas hoje em dia, até homem, né? Homem é muito preocupado com essas coisas. Porque eu estou gorda, porque eu estou magra, porque você está produzindo frutos para o reino, é isso que vai te levar para o céu. A salvação, é a graça de Deus. Mas é isso que vai te abençoar, é isso que faz parte de ser reino de Deus. Não é o que você parece ser, é aquilo que você realmente é. E outra coisa, Lia vivia como aquele mendigo na porta do templo de Formosa. Ela estava só recebendo o resto. Ela estava só pegando o resto, porque ela recebia grandes coisas. Deus derramava grandes coisas sobre ela. Mas ela estava vivendo de resto. Ela gostava de pegar as migalhas de Deus. De agradar. Ela estava preocupada em agradar o seu marido. Ela não estava preocupada em agradar a Deus. Ela não estava preocupada em agradecer a Deus. Talvez eu não seja tão amada. Talvez eu não seja tão bonita. Talvez eu não seja, sei lá, tanta coisa. Mas eu sei que o Senhor tem olhado para mim. Eu sei que o Senhor tem me amado. Eu sei que o Senhor tem me dado grandes coisas.
Hoje em dia a gente nem sabe. Eu tenho uma curiosidade lascada de saber como é que era o olho de Lia. E a gente nem sabe. E ela deixou de viver por causa disso. A gente nem sabe se Raquel era bonita mesmo. Porque lá no Oriente Médio, gordinha, redonda, é maravilhosa. E aqui no nosso país, nós não sabemos como que elas eram. Às vezes Raquel era dessa idade. Às vezes Raquel era descabelada. E daí? Que diferença que isso faz? Mas os frutos de Lia estão até hoje. É isso que faz você fazer a diferença. São os seus frutos. É agradar a Deus, é viver para a glória de Deus. Muitas vezes a gente passa a vida toda mendigando atenção, mendigando amor das pessoas, querendo agradar. Eu preciso andar de tal jeito, eu preciso usar tal roupa, eu preciso ter tal calçado. Gasta o que não tem. E não vive a presença de Deus. Você quer ver uma coisa? A gente acha que está lá fora, né? Mas você quer ver como isso é aqui dentro também? Muitas vezes a gente está aqui, Deus está derramando da presença dEle. Agora nós não temos tanta essa liberdade por causa do... né? Mas, às vezes Deus está derramando a presença dEle. O Senhor fala assim, eu quero transformar a sua vida, mas eu preciso que você se arrependa, que você venha aqui na frente. Você fala, eu não vou chorar. Fulano de tal está do meu lado, está me olhando. E eu não vou abrir meu coração, porque se eu parecer que eu tenho motivo para me arrepender, o que os outros vão pensar? E você deixa de viver grandes coisas na presença de Deus. Viver de aparência atrapalha a sua adoração. Atrapalha você de abrir o seu coração nesse lugar. E em todos os lugares, né? Aí quando chega na sua casa, você fica só reclamando daquilo, chorando por aquilo que você não tem. E Deus fala, eu estou querendo fazer tanta coisa e você não está deixando. E nas pequenas coisas nós percebemos que nós vivemos como Lia, deixamos de ser usados tremendamente nas mãos do Senhor. Porque nos preocupamos com a aparência, porque nos preocupamos com a opinião das pessoas, porque não olhamos aquilo que já temos feito, aquilo que Deus já tem feito através de nós. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Nessa noite nós louvamos que bem perto está o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Deus estava o tempo todo pertinho de Lia, estava o tempo todo pertinho dela, mas ela estava preocupada só com Jacó. Ela estava preocupada só com o que a irmã dela tinha. E às vezes a gente está preocupado com o que o outro tem, e você tem muito mais. Às vezes os talentos que Deus deu para você é muito mais. Aquilo que Deus tem para fazer através de você é muito maior. Feche os teus olhos e pensa aí. Tudo que o Senhor já tem feito na sua vida. Naquilo que Ele já te transformou. Em quem você é na presença dEle. Não em quem outra pessoa é. Não a vida que outra pessoa leva. Isso não é vida, irmãos. Isso não é vida. Não há paz em ficar se comparando. Não há paz em... eu vou ter tal coisa só porque fulano, só pode ser. Não, isso não é vida. Você precisa viver a presença de Deus, a plenitude de Deus. E quando você viver a plenitude de Deus, mesmo que você não tenha nada de bens, você vai viver a plenitude de Deus. Nós não somos felizes, não porque nós não temos coisas. Nós não somos mais felizes porque nós não deixamos Deus fazer mais através de nós. Deus te ama. Deus amava a Lia, Deus ama você. Ele fez você do jeitinho que você deveria ser. Ele escolheu você exatamente desse jeito. Glória a Deus. Talvez as pessoas ao teu redor até falem, nossa, fulano de tal é tão inteligente, fulano de tal é tão... Mas você não quer ser inteligente, você quer ser bonito. Você quer outra coisa. Olhe para onde Deus te colocou, cumpra o seu propósito e você vai ser pleno na presença de Deus. Você quer ser feliz? Seja em Deus. Aprenda em Jesus. Aleluia. Deixe os seus fardos, as suas preocupações aos pés da cruz. E Ele disse, aprenda de mim, seja manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso. Você consegue ver? Então, nesse momento nós vamos clamar a Deus para nos revelar como Ele tem sido bondoso, como a sua graça é grande sobre as nossas vidas. Como Deus quer fazer grandes coisas. E se propõe no seu coração a não atrapalhar mais o trabalho de Deus.
a não fazer mais aquilo que Deus não pediu que você fizesse. Seja nele, busque a presença dele, agrade somente a ele, e você vai viver a plenitude do que ele tem. Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor não tem desistido de nós, Pai. Embora muitas vezes a gente reclame demais, a gente seja ingrato demais, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor não desistiu de nós. Revela ao nosso coração aquilo que é a sua vontade, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor escreveu para as nossas vidas. E eu sei que nós seremos plenos, eu sei que nós seremos felizes. Ensina-nos a viver somente a tua vontade, a querer agradar somente a ti, Senhor Jesus. A viver, a enxergar as suas bênçãos, a ser mais sensíveis à sua voz, Senhor. A observar tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Senhor, e aprender a ser gratos. E eu sei que o Senhor ainda derramará muito mais sobre as nossas vidas. Pai, tira toda a raiz de amargura, todas as feridas que foram criadas ao longo da nossa vida. Tira de dentro de nós, Pai, toda essa sujeira, essa imundícia que muitas vezes nós trouxemos de lá de fora. Cura-nos, liberta-nos, Senhor, na tua presença, para que a gente venha viver o que o Senhor tem de melhor. Para que nós venhamos produzir frutos, Senhor Jesus, para a tua glória. Então venha nos ajudar, Senhor Jesus. Venha limpar o nosso coração. Entra na nossa casa, entra na nossa vida e abala toda a estrutura necessária, Senhor, para que nós venhamos viver para a tua glória todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixe Deus entrar, deixa Deus limpar. E Ele vai fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, volte abençoado para o seu lar. Guarde essa palavra no seu coração. Quando o inimigo tentar colocar alguma raiz de amargura no seu coração, se lembre que Deus já tem feito muitas coisas e fará muito mais. Amém? Amém. Glória a Deus.